que vocês abrissem no livro de Gênesis, capítulo 6, que diz assim, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí o versículo 8, que é o tema de nossa ministração nessa tarde. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? 8 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. A palavra diz que, se a gente retornar um pouco, nós veríamos que o mundo estava entregue em iniquidade no início do capítulo 6, foram se multiplicando os homens na terra e também foram se multiplicando a iniquidade. No versículo 5 diz que o Senhor viu que o homem era mau, né? Viu a maldade, a que ponto chegou a maldade, se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, e se entristecia ao Senhor. E aí, a gente não vai se ater agora a essa discussão que até pouco tempo discutimos aqui na escola bíblica, o Senhor se arrepende, o Senhor é onisciente, nós não vamos adentrar sobre isso, mas eu só quero dizer que o Senhor se entristeceu de como a humanidade corria, ele caminhava. E a humanidade, ela estava entregue nessa maldade. E aí eu faço um paralelo, porque veremos mais adiante que o Senhor deu uma ordem a Noé, porque viu que Noé era um homem reto e assim determinou um projeto para que ele construísse uma arca. E se eu voltar um pouco e fazer um paralelo com os nossos dias, eu pergunto a cada um de vocês, será que nós não precisamos construir uma arca, ou aqueles que já têm construído sua arca, não temos que perseverar na construção dessa arca? Eu queria que vocês abrissem 2 Timóteo 3, 1, 5. 2 Timóteo 3, 1, 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Será que a gente lembra de algo quando a gente começa a discorrer sobre essa lista? Quando fala de arrogância, de orgulho, de egoísmo, de blasfêmias, de reverência, desafeição, de rebeldia com os pais, de calúnia, de falta de domínio, de crueldade, no nosso dia a dia, como se fosse algo normal. As pessoas, elas se agridem, seja através da mídia, seja através de youtuber, seja nos desenhos animados, e isso vai entrando em nossa arca, que é ali, nós vamos chegar aí, vai entrando em nossas casas. Eu estava sentada semana passada ouvindo os meninos assistindo um desenho que sempre soubemos que não é o melhor desenho do mundo, mas a gente aprendeu, e eu sempre dou uma pausa para falar um pouco sobre nosso caminhar com as crianças. A gente ensinou eles desde sempre a ter um senso crítico. Por quê? É um lixo. Tem muitos desenhos, vai ser muito difícil você selecionar um desenho que não seja um desenho com um cunho religioso, que seja 100%, sempre vai ter. Então, a gente ensinou as crianças a ter um senso crítico e elas mesmas perceberem e rejeitarem. Claro que tem uns que não tem negociação, não tem como. E eu estava assistindo sentada, são heróis infantis que sempre... Mas a fala o tempo todo entre eles, sabe? Chacota, sarcasmo, e como se fosse uma coisa legal. Então, isso tudo, todo esse alimento, isso vai sendo depositado em nossos lares, e aqueles que não estão atentos, né, para ter esse tempo de
tá discutindo, conversando, mostrando, porque eu entendo, o tempo todo está tão corrido, os trabalhos, será que os pais têm tempo para poder sentar, explicar? Então, todo esse lixo vai sendo depositado na mente dos nossos filhos, né? Por outro lado, eu imagino, há muito tempo não costumo ver, por opção mesmo, e falta de tempo, TV aberta, e a questão do excesso de poucas roupas, mulheres, isso tudo vai entrando nos seus lares, né? E é BBB, gente, é um verdadeiro lixo no dia a dia, que as pessoas consomem e depois perguntam, não entendi porque cheguei até aqui. E aí, sem querer, a própria mulher coloca um BBB, uma mulher nua, não sei como é que fala, que às vezes tem cenas de sexo e tudo, depois pergunta, puxa, meu marido rejeitando, porque o mundo, ele impõe um padrão, e aqueles que não têm buscado a Deus, os homens, fazem uma comparação injusta. Mulheres que vivem para cuidar do corpo, e aí você vai entrando nesse mundo, que vai consumindo isso entrando na sua casa, esse lixo, diariamente. Mas Deus tem uma mensagem para nós nessa tarde. Ele quer falar algo conosco, assim como ele deu uma ordem a Noé, ele fala para cada um de nós, você tem cuidado da arca, da ordem que ele deu, você tem construído sua arca, você tem se esmerado na construção, você tem perseverado, porque não é fácil construir uma arca. Eu fico imaginando Noé arrancar aquelas árvores, fazer vigas, fazer colunas, 3 pavimentos, janelas, não é fácil. Não é fácil, despende muita energia e muita fé em saber que Deus, Ele é que tem a verdadeira diretriz e as normas para as nossas vidas. Então, a gente muitas vezes cansa e temos que recobrar fôlego no Senhor, porque sem Ele a gente não consegue, nem eu, nem vocês. E é interessante que Noé, o mundo estava perdido, mas o Senhor, diz aqui a palavra, achou graça diante de Noé. Quando tudo estava condenado, Deus achou graça diante dele. E aí, olha o que a palavra diz, desçam mais um pouco, versículo 9. Como achar graça diante de Deus? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, ai que lindo, andava com Deus. Imagine diante de toda uma população. Nós limos atrás, que já vivia essa palavra, mais amigos dos prazeres, o povo, e logo em seguida, mais adiante, eu vou ler uma passagem que saiu da boca do próprio Jesus, davam-se em casamento, viviam em festa, o mundo estava entregue aos prazeres. E aqui, Deus, de repente, encontra graça em alguém. Que profundo é o Senhor olhar para nossas vidas e se alegrar com o nosso caminhar, porque Noé andava com Deus. Ele era justo, íntegro e andava com Deus. Você tem sido justa? Você tem praticado isso no seu lar? Você tem sido íntegra ou íntegro? Se existir algum homem me vendo nesse momento, você tem andado com Deus? Em Lucas, não precisa vocês abrirem, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, a partir do versículo 26, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achar serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Seja uma mulher justa, íntegra, que anda com Deus, como Maria, entregue seus desígnios do Pai. Imagine o que Maria, assim como Noé, ela abraçou um projeto que era difícil diante de uma sociedade. Uma mulher naquela época assumir um filho sem ser casada, e de repente você recebe um anjo e fala, olha, acha graça diante de Deus. As pessoas que são visitadas pelo Senhor, e talvez você tenha caminhado assim, tem se esforçado, mas às vezes tem hora de desistir, mas Deus está falando assim, olha, eu acho graça diante de você. Persevere, vai chegar o tempo que sua arca vai estar totalmente construída. Caminhe
Olha que profundo, conforme a sua palavra. Que você possa encontrar graça diante de Deus, assim como Noé, assim como Maria. Que possamos andar longe da mentira, da falsidade, de inveja, de fofoca, de maledicência, que a gente possa usar, que Deus possa olhar conosco e falar, eis aí uma filha que anda comigo. Amados, somos falíveis, somos humanos, às vezes a gente erra, mas que a gente possa se levantar e querer agradar, caminhar com Ele, mais do que nunca. Temos que nos achegar ao Senhor, firmes nos seus ensinamentos, amados. Ainda que a gente aborreça o mundo, ainda que todos se afastem de nós, ainda que isso aconteça, que possamos assim caminhar com Ele, para que possamos ouvir do Senhor isso, olha, entra na arca, não só tu, mas também toda a tua casa, porque tenho reconhecido, tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Difícil viver nesse mundo tenebroso e não perceber que ele, em algum momento, influencia os nossos atos, os nossos pensamentos, nossa forma de pensar. O mundo é agressivo, ele é violento, ele é irreverente. É tão difícil caminhar, andar contra essa correnteza, ser cheio do Espírito Santo, e é um tempo que Deus quer nos levantar cheio do Espírito Santo, amados, porque Ele quer usar a sua vida. Vamos ver mais adiante, Noé, ele falava, ele tentava alertar o povo, faz uma menção a essa no Novo Testamento, e Deus quer nos usar agora com este propósito, ainda que ninguém ouça, ainda que chegue o tempo, a arca feche a porta, mas precisamos nos levantar, sabe, com a luz de Cristo, pregando não só com palavras, porque subir aqui e falar é tão fácil, mas que nossas ações possam inebriar todos que estão ao nosso redor. Isso é construir uma arca com o projeto de Deus. Construir a arca com o projeto de Deus, sabe? Pegar cada pedaço de madeira, se esforçar, é andar com Ele. É seguir esta palavra conforme diz aqui. Em alguns momentos a gente vai para diante, a gente vai errar, mas a gente se arrepende e retorna. Isso é construir uma arca em conformidade com o projeto que Deus designou para as nossas vidas. E nós? Será que estamos temos visto os sinais que têm acontecido ao nosso redor? Passamos por uma pandemia, e aí vem uma nuvem de gafanhotos, entra no vem no Brasil, não vem no Brasil, não. Recuou, os ventos levaram, são gafanhotos, amados, de 15 centímetros. Eles comem o equivalente a 2.000 vacas, acho que em poucas horas. Poderia acontecer em muitos momentos, mas parece que há um acúmulo de sinais e agora se começa uma notícia que talvez venha uma peste bubônica, ela pode renascer, retornar. Não importa quais são os sinais, nós já sabemos o que vai acontecer. Porque o Senhor disse assim, olha, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Não será um dilúvio? Muitos não vão querer ouvir essa palavra. Você falar isso para alguém. Mas a nossa parte, nós temos que, sabe, nós temos que ser usados por Deus, ser instrumento na vida das pessoas. Nós temos que cuidar da nossa família também, da nossa arca, nossos filhos, nossos maridos. Como é que a gente não para de construir nossa arca? Primeiro, obedeça a Deus, ainda que não consiga entender. Hebreus 11:7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, quem vem da fé. E vocês e eu, será que temos aparelhado uma arca para a salvação? Será que nós temos, sabe, despendido toda a noção dessa arca? Será que temos obedecido a Deus, não com vozes de alguém que revela recomendações de Deus, não,
porque aqui na Bíblia tem tudo. Tem tudo para que todo o projeto da construção de uma arca de salvação. Então, nós precisamos, amados, assim como Noé fala aqui em Hebreus, aparelhar uma arca para a salvação. Em tempo e fora de tempo, cuide da sua casa. Vai passar a pandemia, a correria do dia a dia, vai acontecer o trabalho, mas não tire os olhos, sabe? Cuide dos seus filhos, fique atento ao que eles veem, fique atento ao celular, fique atento ao que eles têm feito, fique atento ao que acontece na escola. Seu marido, fique atento a ele. Marido, veja sua esposa. Às vezes os maridos são tão ausentes, né? E temos visto o que tem acontecido no mundo por conta da ausência e carência de mulheres, porque o mundo não tem caminhado segundo os preceitos dessa palavra. Que possamos aparelhar nossa arca acima de tudo, cumprindo aquilo que Deus quer de nós, ler a Bíblia, sabe? Que possamos influenciar os nossos filhos a cultuar a Deus, a ir à casa do Senhor. Às vezes os adultos são os primeiros, os pais, a dar mau exemplo em relação. Nós precisamos, amados, de uma forma sábia, pedindo a Deus entendimento, que a gente possa aparelhar nossas arcas enquanto mulheres, como temos feito em relação aos nossos maridos. A gente falava esses dias, conversando com pessoas, o que é o casamento se não renúncia recíproca? Eu não sou igual ao meu marido, ele não é igual a mim, cada um tem a nossa forma de agir, mas muitas vezes ele se anula para me ver feliz e outras eu me anulo para que ele possa ser feliz. Então, isso é caminhar junto, isso é aparelhar a arca, isso é estar atento àquilo que a palavra diz. Porque é um tempo difícil de altivez, de arrogância, de orgulho, de vaidade, é um tempo tão difícil. E como diz aqui, Deus via maldade naquele povo, assim como Deus tem olhado lá do alto, eu fico imaginando o que ele tem visto. Apostasia, tantos absurdos. Então, a gente não pode parar de construir nossa arca, devemos obedecer a Deus. Segundo ponto, pregue a verdade. Ainda que a gente possa perder a simpatia daqueles que você ama. Em 2 Pedro, diz assim, olha, que os patriarcas, amados, eles morreram e ficou testemunho de fé deles, a ponto de ter uma lista lá em Hebreus 11. É isso que nossa vida deve representar. De viver de tal maneira que nossas ações até constranjam aqueles que estão ao nosso redor, que inspire aqueles que estão ao redor, para que possa seguir os nossos passos. Ser exemplo. Pregar a verdade é isso. Não é só ficar pegando a Bíblia e sendo aquele chato que lê o tempo todo, não. E um terceiro ponto, não tema diante dos sinais que está por acontecer. Imagina quando Noé ouviu de Deus tudo aquilo que iria acontecer, porque em 6:19 diz assim, de tudo que vive... Não, no versículo 17 ele fala, porque estou para derramar águas em dilúvio. Imagina quando Noé ouviu tudo isso e disse, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E deu uma ordem no 19, de tudo que vive, de toda a carne, fala sobre os animais. Então, a gente não pode temer de... Ele está no controle dessa navegação, desse barco em nossas vidas. Não tenha dúvidas, o nosso Deus, ele nunca perde o controle de nossas vidas. De nada. Não temas a destruição, não temas palavras duras, muitas vezes, daqueles que você tenta alertar sobre o dilúvio. Talvez você esteja em sua casa o tempo todo, vendo alguém tão longe de Deus, esfriando na fé, ou alguém que se recusa a ter um relacionamento com Deus, e tudo está tão claro para você, o Senhor tem te dado discernimento, você tenta e recebe palavras duras, aí você fala, não, vou desistir de construir essa arca, é muito difícil. Não tema os sinais, apenas faça a vontade de Deus, persevere. Não temas que o projeto não será executado da maneira correta. Não esqueça, você está construindo, mas o projeto não é seu, ele é de Deus. Quando existe um projeto de Deus, você não precisa temer. Confie. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre o seu marido, profetize sobre sua esposa, construa a arca. Sabe, creia, ande com Deus, seja justo, seja íntegro, ande com Deus no tempo oportuno. Eu sei, Deus já tem achado graça diante de você.
Ele vai executar esta obra, ele vai fazer funcionar no tempo certo. Quando fechar a porta da arca, essa arca vai andar em meio àquela multidão de água e levará, e vocês serão salvos. Amém. Não temas a provisão, pois o Senhor tudo providenciou. É interessante que no versículo 22 é o que ele diz, que os animais levam contigo de tudo que se come, ajunta contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Então, Deus, ele cuidou de todas as coisas. Então, a parte de Deus, ouça bem isso, o que comporta o nosso Deus, não se preocupe. Às vezes a gente quer tomar o lugar e ser Deus, porque muitas vezes achamos que somos Deus. Tem coisa que está fora do nosso controle. Nós só temos que nos preocupar em fazer a nossa parte. É só isso. Façamos a nossa parte, porque o resto é o Senhor. Execute, continue na obra da construção da sua arca. Não pare de construir. Não desista da construção, pois lembre-se que a arca será necessária para o cumprimento da promessa. Então, não descanse seus braços. Noé teve que derrubar árvores, arrastar toras, cortar vigas, fez pavimento, construiu janelas. E a janela foi tão importante, porque no momento para ele saber se as águas tinham secado, ele chegava na janela e a pomba. Não foi isso? Tudo há um propósito. Com isso, eu vi em meu coração também, a gente precisa se manter firme no alto. Eram 3 pavimentos, e ele ficava no alto, atento, para quando as águas iriam secar. Nós também precisamos estar na torre de vigia em nossos lares. Não podemos jamais, ainda que tudo corra bem, tudo está indo bem, não saia da torre de vigia. Não saia, não deixe o esfriamento espiritual. Não perca. Ontem à noite eu orava, o Senhor começou a me incomodar em relação a pessoas mesmo que são firmes na fé, mas um sentimento assim que o inimigo vem para roubar. Amados, você que conquistou algo para o Senhor, pessoa que está firme, não pare de orar por ele. Não baixe as armas, seja vigilante o tempo todo, deixe sua arca sempre aparelhada para o resto de sua vida. Para o resto da sua vida. Não perca a atenção, fique sempre nessa torre, apareça sempre na janela para ver como estão as águas de dilúvio. Que o Senhor possa direcionar a nossa visão, nosso discernimento. Há uma promessa que será cumprida, mas não esqueça do Deus que cumpriu a promessa. Adore a Ele em tempo de tempestade, mas também no tempo de bonança. Olha o que fala em versículo Gênesis 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Aí do versículo, capítulo 8, 20 e 21, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais, depois que as águas secaram, de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor, olha o que a palavra diz, aspirou. Como era o cheiro? O suave cheiro. E disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Amadas, quando passar a tempestade, quando alguém que você viu tão longe de Deus estiver firme no Senhor, não deixe, não tire o altar da sua casa. Mantenha o altar de adoração no seu lar. O altar não é mantido de boca, adoro a Deus. O altar é mantido através de atos de adoração. Noé, ele saiu de lá depois que Deus cumpriu toda a promessa e ele foi montar um altar ao Senhor, tomou animais, fez sacrifício e diz a palavra que o Senhor aspirou o suave cheiro, que da nossa adoração possa subir, de nossa vida possa subir o cheiro suave às narinas do Senhor, que a nossa vida possa encontrar graça diante de Deus,
Que ele olhe, ainda que às vezes você percebe que as coisas vão tomar um rumo, mas é incrível como acontece que volta para o seu prumo. É porque muitas vezes Deus olha para as nossas vidas e encontra graça. E algo até que iria acontecer, o Senhor dá um livramento, ele muda a direção. Então, mantenha esse altar montado em sua casa. Mantenha o seu altar e que possa subir do seu sacrifício, sabe? Da sua adoração, um suave cheiro ao Senhor. Olha, amadas, vamos permanecer na construção. Vamos permanecer na construção do altar ou da nossa arca. Não perca tempo. Não perca tempo, não desista, não esmoreça, não fraqueje, não abra mão. Deus, ele é o centro de tudo em nossas vidas. Que possamos deixá-lo, sabe, no centro da nossa casa. E aí você vai perseverando, você vai tirar uma árvore para construir essa arca, uma viga, você vai ter que montar a janela, fazer os 3 pavimentos, às vezes, fazendo analogia para as nossas vidas, isso é o que temos que despender muitas vezes para criar um filho reto, de caráter, justo, manter um casamento saudável, requer renúncia e buscar a Deus através da palavra, indo à casa do Senhor. Isso é construir a nossa arca. Não desista do projeto. Continue executando, porque ele deu uma palavra. Olha, faça isso. Ele falou, Noé, construa, porque contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, confie que o Senhor vai fazer sua família entrar nessa arca. Deus tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado do seu marido, da sua casa, ainda que você não perceba, mas persevere. Não tire o altar do seu lar, sabe? Priorize a Deus. É dele que vem tudo que há de bom em nossas vidas. Ele não pode ter segundo lugar. E todas as vezes que eu brinco com o Esteve bem, olha, tem que amar mais mamãe do que papai, do que vovó, do que todo mundo. Ele, não, mãe, você não é primeiro, é Deus. Sim, filho, eu sei, Deus em primeiro lugar. Isso já está tão enraizado que toda vez eu repete, não, mãe, é Deus. E que assim possa entrar essa palavra em nossos corações, que Deus ocupe o primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. E que assim de nós possa subir esse cheiro suave. E eu encerro aqui, peço assim, nesse momento, que vocês abrem Mateus 24. Olha o versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Que possamos estar atentos a tudo que está acontecendo, ainda que Deus proporcione a nós prazeres, momentos felizes e alegres, mas que tudo isso não roube os nossos corações e tire o lugar daquele que deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, que é o nosso Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Continue construindo a sua arca, porque vai chegar o dia que ele vem para nos salvar. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença. Beijo grande.